Olá, tudo bem? Bom, meu Deus, quinta-feira. A palavra de hoje é a palavra de hoje é renúncia. Bom, tá aqui uma expressão, né, que a gente pode dizer que a gente utiliza muito durante a nossa caminhada aqui, porque durante a nossa experiência nesse mundo a gente sempre está renunciando a alguma coisa. Sempre a gente tem que escolher alguma coisa em detrimento de outra coisa. E a renúncia, né, quando a gente coloca essa expressão, ela tem muito a ver com o amor desprendido. Abrir mão daquilo que a gente deseja por aquilo que é certo, né? Porque muitas vezes os nossos desejos, né, o desejo de estar ao lado da pessoa que a gente ama, de ter isso ou de ter aquilo, ou de ser aquela outra coisa que a gente espera ser, muitas vezes não é o caminho que é escrito para nós, né, pelas nossas necessidades de desenvolvimento. Então, a gente acaba tendo que renunciar a muitas coisas nessa vida. A primeira coisa que a gente renuncia, né, é o útero da nossa mãe. Quando a gente vem para cá, nós estamos em um lugar completamente confortável, um lugar quentinho, onde a nossa possibilidade de viver está sendo muito bem controlada, está sendo segura, e de repente, de um momento para o outro, a gente é expelido, a gente é jogado nessa experiência e, bom, eu nunca vi uma criança nascer sorrindo. Todos nós nascemos chorando porque nós fomos tirados dos úteros das nossas mães, daquele ambiente em que a gente estava acostumado, de uma forma muito brusca. Hoje, inclusive, existe a questão eh, do parto, não é o parto amigável, tem um outro nome para essa expressão, mas são partos que são feitos de modo a causar o mínimo possível de desconforto para o feto, e inclusive também para a mãe, porque tudo aquilo que a mãe sente enquanto a criança está nascendo passa para a criança. Então, a primeira renúncia, né? Depois de algum tempo, a gente tem que renunciar ao conforto da nossa casa e temos que passar pela experiência do educandário. Então, a gente começa a assumir pequenas responsabilidades, renunciando muitas vezes a momentos de lazer, para poder estudar, para poder nos instruir, para poder fazer com que essa experiência comece a agir na nossa vida de uma forma muito mais efetiva e muito mais intensa. E a gente vai renunciando vida afora. A gente renuncia a muitas coisas, muitas coisas. A gente renuncia à casa dos nossos pais, a gente renuncia aos amores que nos incentivaram durante um certo ponto da nossa experiência, a gente renuncia aos filhos, a gente vai fazendo grandes e pequenas renúncias que nada mais têm como propósito de nos ensinar a amar de forma desapegada, de nos ensinar que o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento vai além dos nossos desejos, que muitas vezes são muito, muito ainda infantis. E a gente sai pelo mundo afora, levando a nossa experiência, tentando dar o nosso recado, deixando um rastro de saudade por onde quer que a gente passa, dependendo das nossas ações, dos nossos comportamentos, a gente deixa saudade e dependendo do nosso comportamento, a gente não deixa saudade absolutamente nenhuma. Quando a gente escolhe fazer uma mudança muito profunda na nossa vida, mudar a nossa forma de enxergar a nossa vida, mudar de cidade, nos transformar, nos conhecer, a gente tem que renunciar a outras tantas coisas, tantas outras experiências que poderiam haver se nós não fizéssemos ou não tivéssemos tido aquele tipo de atitude ou tivéssemos escolhido dentro daquele ponto de visão bem específico, daquela situação bem específica, um processo de autotransformação. Muitas vezes os nossos processos de renúncia nos levam a mais e mais renúncias. E nós temos que aprender a lidar com isso.
Agora, uma forma de renúncia que é muito difícil, né? É uma das mais complexas que tem. Renunciar à violência. Renunciar ao bater de novo, assim, dar, receber uma violência e retornar com outra violência. Renunciar ao retorno da violência. Renunciar ao retorno de alguma mágoa que a gente sente. Isso é muito complexo. Porque nós, enquanto seres ainda em desenvolvimento, nós temos um padrão de comportamento que ele está muito conectado com o nosso eu, né? Com o nosso narciso. Quando esse narciso ele não é alimentado da forma como a gente espera, ou esse narciso ele é negligenciado, ou ele é violado de alguma maneira, esse self, esse ego, né? A gente tende a não renunciar, a gente renuncia à paz, porque nós retornamos muitas vezes violência com violência. Quando nós tivermos a oportunidade de renunciar à violência, nós seremos um a menos a alimentar essa máquina faminta de ódio, de violência, de preconceito, de dor, que o nosso mundo está presenciando com tanta força. E a gente vê muitos de nós renunciando à paz. Muitas vezes a gente renuncia à paz para poder retornar ao outro alguma coisa que feriu os nossos orgulhos. Então a gente tem que aprender a renunciar a essa violência que ainda está em nós, fazendo dentro das nossas possibilidades um movimento de transformação, de compreensão. Muitas vezes um movimento de aceitação da vida como ela se mostra, da experiência como ela se mostra, porque essa expressão de vida é aquilo que nos move para algo que a gente ainda não conhece, mas está logo ali esperando por nós. A gente tem que aprender a fazer isso. A gente tem que nos permitir a renunciar àquilo que não serve mais para as nossas consciências. A gente pode renunciar ao ódio. Com certeza, tranquilamente a gente pode renunciar ao ódio. A gente pode renunciar à maledicência. A gente não precisa falar mal dos outros. A gente pode renunciar à mentira. A gente pode renunciar aos vícios. Tem tanta coisa que a gente pode renunciar e, lamentavelmente, a nossa consciência ainda nos puxa a renunciar àquilo que, de alguma maneira, poderia trazer algum tipo de crescimento para a gente. Renúncia. Abre mão daquilo que a gente deseja por algo que a gente espera que seja da forma como a gente quer. Então, quando a gente tiver a oportunidade de renunciar a alguma coisa, que renunciemos àquilo que maltrata os nossos espíritos. Que renunciemos àquilo que maltrata os espíritos daquelas pessoas que andam ao nosso lado nessa experiência na matéria. Que renunciemos à violência. E que abramos espaço entre nossos corações para o amor, a concordância, a fraternidade, a comunhão de todos os povos. Isso não é uma utopia. Nós somos completamente capazes de fazer. Olha quanto desenvolvimento tecnológico que a gente tem, porque é que a gente não consegue conviver bem com os nossos irmãos, né? Então, assim, renunciemos, na medida das nossas possibilidades, a tudo aquilo que faz mal para as nossas almas. Aqui fica a nossa reflexão de hoje, renúncia. Que Deus esteja com cada um de vocês, com cada um de nós, e que nós renunciemos ao mal, para que o bem possa iluminar os nossos caminhos, por onde quer que a gente passe. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo trabalho. Muito obrigado.